obrigado por esta bênção. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Preparação para o Evangelho. Pois bem, estar preparado basicamente significa que é preciso ensaiar com a devida antecedência. Então, a sessão curta de hoje é para falarmos detalhadamente sobre como podemos nos preparar da maneira mais eficaz e completa para o nosso próximo e importante ensaio. Amém. Número 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Então disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e lutará com grande coragem contra esse filisteu. Tudo bem? Então Saul disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, pois tu és ainda muito jovem e sem experiência em combate, enquanto ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Um jovem. Amém. Tudo bem? Neste momento, nossa atenção se volta para uma figura que acaba de entrar em cena, um jovem cuja presença pode ser decisiva. Onde estamos? E ele, um homem de guerra desde a juventude. Então disse Davi a Saul: teu servo estava apacentando as ovelhas de seu pai, e de repente veio um leão e também um urso, e tomou uma ovelha do meio do rebanho. Versículo 35. E eu imediatamente saí em perseguição atrás dele e o feri. Tudo bem? E proferiu-o da sua boca. E aconteceu que, quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei firmemente pela sua barba, o feri de morte e então o matei. O teu servo, meu senhor, já matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será exatamente como um deles, pois ousadamente afrontou e desafiou os exércitos do Deus vivo. Com grande convicção, Davi expressou sua confiança, declarando: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele mesmo me livrará das mãos deste filisteu. Diante de uma demonstração tão poderosa de fé, Saul finalmente consentiu, dizendo a Davi: então vai e que o Senhor seja contigo. Amém. Agora, refletindo sobre isso, a ideia de ensaiar para o Evangelho é, em sua essência, um chamado à prática e à preparação. Por definição, um ensaio é a prática deliberada que realizamos em particular, longe dos olhos do público, antes de uma apresentação importante. Esse é o significado de ensaiar, praticar diligentemente em particular, para nos prepararmos para uma apresentação pública ou um momento decisivo. Então, veja bem, você precisa de fato ter uma prática muito particular a respeito daquilo que você vai fazer quando estiver em público. Você está conseguindo me acompanhar? Então, é importante notar que quando Davi estava entrando em seu ministério e em seu chamado, ele teve uma série de experiências fundamentais. Ele estava indo para lá e Saul disse: não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas Davi disse com tranquilidade: bem, eu já tive uma experiência anterior, um ensaio com um leão e também com um urso. Eu já estive em particular. Você entende? Pois bem, um leão veio e em seguida um urso também apareceu e acabou por levar um dos cordeiros do rebanho. Então, a preparação para o Evangelho é um processo que envolve a sua aplicação prática. E isso se aplica especialmente no âmbito particular. Agora, quando eu digo em particular, você pode pensar que se trata de algo para ser feito sozinho no seu quarto. Não, na verdade, o que quero dizer é que não precisa ser feito na presença de muitas pessoas, como acontece na primeira vez. Então, a primeira vez é com um grupo um pouco menor, ou seja, algo não tão grande, e isso é basicamente o ensaio. E sem ensaios, você não estará pronto.
Certo, agora é importante entender que as pessoas que não ensaiam simplesmente não estão prontas. E essa é, de fato, uma das razões pelas quais muitos missionários, ou pelo menos alguns deles, não se saem tão bem. Porque eles não tiveram um ensaio prévio ou qualquer tipo de preparação para aquilo, pois era uma situação totalmente inédita. O motivo é que Davi ia lutar com uma criatura verdadeiramente anormal, o gigante Golias. Ele era anormal em sua estatura e força. A mão dele vai assim. A perna dele é praticamente como uma árvore. Não é uma pessoa normal. E um leão e um urso, eles não são como seres humanos. Se eles lutarem com você, com certeza absoluta vão te morder. E aí você já era. Para sempre. Você está aí? Então ele já teve um primeiro ensaio muito importante com toda a equipe envolvida no projeto. Uma criatura igualmente anormal. Você está comigo e agora ele está prestes a ter o ponto principal. Você entendeu? Agora, digamos que vamos construir uma igreja. Ok? Você tem que construir uma igreja. Quando você não sabe nada sobre construção, a construção é algo muito estranho para você. Sabe, se eu soubesse um pouco mais sobre construção, naquela época em que eu era estudante na universidade, eu teria comprado um terreno e construído uma casa. Tenho absoluta certeza disso, porque, na verdade, eu era bem mais rico quando meu pai cuidava de mim do que quando comecei a trabalhar. Trabalhar me deixou pobre. Você está aí? Sim, trabalhar me deixou pobre. E o trabalho é assim. Quando você começa a trabalhar, pode instantaneamente ficar pobre. E você deseja voltar para casa. Leva tempo para se estabilizar na vida e entender o preço do papel higiênico, da pasta de dente e do sabonete. Você está comigo? Então, uma das coisas importantes a se entender é que você está passando por ensaios. Muitas das situações que você está vivenciando agora são, na verdade, apenas ensaios preparatórios para o que é real. Isso pode ser visto em 1 Crônicas, capítulo 17, nos versículos 6 e 8. Por onde quer que eu tenha andado com todo o Israel, falei alguma palavra aos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentassem o meu povo, dizendo: por que não me edificastes uma casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu verdadeiramente te tirei do curral das ovelhas, de seguir as ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E estive contigo por onde quer que andaste, e eliminei todos os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um nome como o nome dos grandes da terra. Amém. Aqui novamente, você pode ver que Davi teve um importante ensaio, pois o próprio Deus disse que o tirou do seu trabalho de seguir as ovelhas. Esse foi o ensaio que Deus estava dando a ele. Agora, isso não era um ensaio para lutar contra Golias, porque Golias foi a primeira parte do seu ministério. Agora, sobre governar pessoas e também liderar pessoas, ele diz claramente: eu mesmo te tirei lá do curral das ovelhas, da tua tarefa de seguir as ovelhas. Amém. Agora, é assim que as pessoas são. E isso é, na verdade, um ensaio para aprender a liderar pessoas. É exatamente como liderar ovelhas. Então, se você lê o livro sobre a arte de pastorear, eu tenho várias citações de um senhor que era realmente um pastor de ovelhas.
porque eu acho que se você nunca trabalhou com agricultura, você não faz a menor ideia do que todas essas coisas significam. Eu falo de pastor e ovelhas e tudo isso, porque quando você tem as ovelhas, parece que elas vão te seguir, mas algumas não seguem e algumas causam muitos problemas. Elas causam problemas para, como se diz, para as outras ovelhas. Elas estragam as outras ovelhas, perturbam e incomodam todo mundo e realmente não seguem o caminho que deveriam seguir, entendeu? Então, na verdade, não é tão simples quanto parece. Não é só policiais ou idiotas te seguindo. Não. Então, no ambiente da igreja, sabe, se você tomar como exemplo a First Life Church, onde temos uma grande quantidade de jovens vindo e participando da igreja aqui, sabe? Os jovens são justamente as pessoas que não costumam ir à igreja em nenhum lugar do mundo, sim. Então, mesmo que você veja tudo isso, pode pensar que são uns tolos que só querem vir e ficam aqui o dia todo, mas não é assim. Vai e descubra. Os jovens, na verdade, não vão à igreja. Mas você vê que os jovens estão aqui, no calor. Agora não temos ar-condicionado. Igreja. Então, à primeira vista, parece e soa realmente bem fácil, mas na verdade não é assim tão simples. E Davi tinha o costume de seguir atentamente as ovelhas, e agora ele estava seguindo pessoas para cuidar do povo de Deus. Então, cuidar de pessoas é uma verdadeira arte. Na realidade, toda pessoa que você vê é um ser humano mais complicado do que aparenta. Coisas complexas. Na verdade, você só precisa começar a conversar com as pessoas para descobrir os problemas que elas têm. Você vai ficar chocado? Quando você observa uma pessoa, é possível notar o seu temperamento e os seus desejos. E para quem esteve aqui nos cultos anteriores, fica claro que são esses desejos que estão, na verdade, controlando aquela pessoa. Além disso, o que você realmente não sabe é que além das sementes malignas que já estão na pessoa, existem demônios e outros espíritos malignos, o Espírito Santo e, na verdade, todo tipo de outra coisa. Então, tudo isso é o que você está liderando. É justamente por isso que, geralmente, as pessoas não incentivam o casamento com pessoas de outros países. Sim, porque se você está em Gana, quando mencionamos certas tribos, certas partes do país, se você diz, por exemplo, a palavra Fanti, há um sentimento muito especial, né? Se você diz Ashanti, há outro sentimento. Se você diz Ewe, há um sentimento. Se você diz do norte, há um sentimento. Se você diz Gá, há um sentimento. Você entende o que estou dizendo? E você não consegue realmente identificar o que é. Entendeu? Mas porque você já está por aqui há bastante tempo, você sabe muito bem o que é. Cada um deles significa alguma coisa. Mas se você, um ganês, por exemplo, chega pela primeira vez ao Zimbábue, quando você fala, você na verdade não sabe exatamente o que é. As pessoas que vivem lá vão te dizer, aqueles que são da tribo de Mugabe, essas pessoas não são, mas você não entende o que isso significa. Quando eles dizem que são daqui ou dali, você não sabe o que isso significa. Isso não significa muito para você. Leva tempo para saber o que é um ser humano. E é por causa dessas pessoas tão complexas que é por isso que os missionários, na minha opinião, se destacam como as maiores pessoas do mundo, um missionário. Eu te digo o seguinte, liderar as ovelhas que estão em Gana é o capítulo 1, mas ir para um outro país. E liderar pessoas que falam outra língua e têm outros costumes e culturas, eles também têm os seus próprios nortistas, sulistas e os seus grupos como Gá, Fantis, Ashantis, Ewe. Todo mundo tem as suas próprias divisões. E leva mesmo muito tempo para entender. Sim, liderar pessoas é um jogo totalmente diferente, exigindo novas habilidades para inspirar e motivar a equipe, além do conhecimento técnico.
E sem ensaios suficientes, você simplesmente não consegue. É exatamente por isso que tantas pessoas fracassam. Você vai, quando dizem para construir, você não constrói porque nunca esteve envolvido em construção. Você vai apenas ficar olhando para a possibilidade de construções bem diante de você, mas não faz. Sem ensaio. Quando se trata de pastorear, sem ensaio. Você não é bom em pastorear. Quando se trata de liderar, de tomar decisões, você não teve um ensaio. Então as coisas não acontecem porque você não decide. Quando se trata de para pregar no início, você não tem a experiência necessária, você não teve ensaios suficientes, entende? Sim, porque para ser pastor você tem que pregar o tempo todo, todo dia. É um ciclo de pregar, pregar, pregar e falar, falar, falar para as mesmas pessoas que muitas vezes não estão fazendo o que você está dizendo e você tem que continuar a falar com elas, a insistir com elas. Então, entenda que você não é um visitante, a sua posição é diferente. Eles já conhecem todas as suas piadas, conhecem todas as suas histórias, sabem de quase tudo e você ainda não tem a experiência. É por isso que você precisa de ensaios, de prática, para que seu ministério possa funcionar de maneira eficaz. Então, quando você se aprofunda em uma área, é assim que você adquire essa experiência, se dedicando a uma área do ministério. Você está se prejudicando a si mesmo e quando tiver a oportunidade de fazer algo diferente, você deve sempre aproveitar ao máximo, porque pode ser um ensaio para a principal coisa que você realmente precisa fazer. Mas quando você não faz isso, pode acabar tendo uma área importante na qual nunca ensaiou. E nós não vamos nos sair bem. Então, uma das coisas que eu percebi é a necessidade de rotações. As pessoas precisam fazer rotações. Então, na verdade, estamos criando mais rotações. Sim. E você usa isso para descobrir seus dons. Então, estamos tendo mais rotações. Você tem que ser segurança por um tempo. Isso te ensina a ser resistente. Você fica em um lugar. As coisas continuaram assim por um longo tempo sem que houvesse nenhuma mudança. Aliás, você sabe me dizer onde está o K? Ah, sim, claro. Lembre-se de vir na sexta-feira. E a propósito, fui eu quem te levei para casa. Certo. E sobre hoje, a que horas você chegou ao escritório? 8, e então 8. E você estava fazendo o que no escritório? Rezando. A que horas você fechou? Eram 2 horas da manhã do dia seguinte. Perto que horas? 2 da manhã. O que você estava fazendo das 8 às 2 da manhã? Rezando. Ele estava rezando desde as 8 da manhã até as 2 da manhã. No Ministério de Tempo Integral. Oito horas da manhã até as 20 horas. São 12 horas e depois 20 horas. Até as 2 da manhã. São quantas horas? 6. 6 mais 12 é quanto? Et maintenant, voici le numéro 14. 18. Então, E o número que temos agora na tela é o 18. é a oração, por favor. Não é sobre matemática. Então, podemos dizer que esta é uma experiência fundamentalmente diferente de outras experiências que já tivemos no passado? É muito diferente. É muito difícil. É muito cansativo, suas costelas, seu estômago. E às vezes você só quer sair, mudar a atmosfera, é como se você quisesse ir embora. E você está assistindo o tempo 8, 9? Sim, você observa quando é 11 e 12, são horários-chave. 12 é muito importante. Quando é 16 horas, é muito bom. Quando é 18 horas, fica um pouco mais fácil. 19 horas chega mais rápido e é muito rápido. Sim, é isso mesmo, né? Então você pode estar no ministério, mas a verdade é que você de fato ainda não teve um ensaio de orações. É por isso que você não consegue orar por muito tempo onde está. Você só assiste Netflix ou vídeos ou a 4ª temporada. Isso é mais fácil de fazer para a sua carne. Pastores não oram. Pastores não oram
para esperar em Deus, você precisa travar uma batalha. Há dragões onde você está. Dragões, eles estavam lá antes de você chegar. Sim, de fato, são mesmo dragões. Hã? Você só precisa ver alguém que não ensaiou e então você entende imediatamente o que é um desastre. Se você tiver a oportunidade de ir a uma cruzada, verá Vivaldi cantando em uma grande variedade de línguas diferentes, idiomas que na realidade ela nem sequer fala. É uma maravilha de se ver. E você sabe, no começo todos nós ficamos com medo. Será que ela sabe o que está dizendo? Será que as pessoas sabem o que ela está dizendo e você os vê cantando? É assustador. Porque e se você estiver no meio da música e então as palavras sumirem da sua cabeça? Caso você não se prepare e ensaie com antecedência, o resultado será exatamente este. Então as pessoas se saem bem quando ensaiaram. Portanto, não rejeite nenhum aspecto deles. Na verdade, quando você perceber que há aspectos, peça para participar desse aspecto também. Peça para ter uma chance. Não diga, ei, ainda bem que não estou nessa oração. Venha e veja. Venha ver as orações. Hoje eu estava liderando uma oração. Por mais de 2 horas, veja, o tempo estava passando. Poderia ter continuado. Comecei a pregar depois das 4. Alguns de vocês têm igrejas e não conseguem nem liderar uma reunião de oração. Não conseguem rezar. Sim. Então, se você não tiver a devida prática em uma determinada área, com certeza você vai acabar se machucando. Principalmente se você vai ser esposa de pastor. Sabe, se não for a esposa de um pastor, sim, a esposa de um pastor, e digamos que você vai ajudar a hospedar visitantes. Olha, você não pode hospedar nem seu próprio marido. Quando ele chega, é um problema. Oh, sim. Sim. As pessoas começam a tentar ser gentis. E então estamos fazendo um molho de frango. Sempre que você ouvir essa palavra molho, você deve saber que algo está suspeito. Molho suspeito. Sim. É por isso que você deve entrar para o departamento culinário e não menosprezá-lo. Então você vê que se casar, você fica confortável. Minha esposa se sente completamente à vontade para receber pessoas. E isso acontece porque na casa dela, durante a sua infância, o ambiente estava sempre muito movimentado. Havia sempre muita gente mesmo. Ela me disse que as panelas da casa não eram desse tamanho normal, eles eram os maiores. Quando você cozinha, é para muitas pessoas. Tem pessoas o tempo todo, metodistas, estavam sempre indo e vindo. Era tudo por causa dos ensaios. Ela se sente mais confortável recebendo pessoas. Oh, sim. Se eu digo que alguém está vindo, todas as pessoas virão. Não é um problema. Alguns de vocês dizem que estão indo para a cidade. Você fez cara feia. Você não me disse que as pessoas viriam. Você deveria me avisar com antecedência para que eu saiba o que fazer.
E enquanto isso, você foi até lá para comprar algum tipo de comida para trazer. Veja, para se ter uma ideia, um dia uma certa irmã que conhecemos tinha o costume de comprar arroz com um tipo de molho especial. Arroz com molho. Ela costumava comprar. Mas assim que ela trazia para casa, se livrava rapidamente de toda a embalagem original. Ela reembalava o arroz com molho, ela fez uma reformulação da marca. E então, um dia, seu marido acabou por ver. E ele viu que era, na verdade, um arroz com um ensopado especial que vinha da cidade, sim. E era outra questão. Sim. Então, todo mundo tem o primeiro dia em que aprende alguma coisa. Então, aprenda coisas novas. Não tenha medo de conhecer novos departamentos, de enfrentar novos desafios e de ir trabalhar em um lugar novo, onde você nunca trabalhou antes. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Para alguns de vocês, estar em Gana é uma experiência internacional. Talvez seja um ensaio. Esse é o leão e o urso. Ensaio para o temível gigante Golias. Golias está vindo agora mesmo. É melhor você realmente ir se acostumando a lutar contra criaturas estranhas que são extremamente fortes. Porque eu vou te dizer uma coisa, você vai precisar ter um jeito. Como você mataria um leão? Você já pensou sobre isso? Você vai mordê-lo? Você vai mordê-lo? Os dentes de um leão, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, são realmente afiados como pregos. Quando eles estão caçando um búfalo, por exemplo, eles cravam aqueles dentes nas costas do búfalo. Eu acho que a pele do búfalo é muito dura. É mais resistente do que couro de nylon, por exemplo. Então eles cravam os dentes eles cravam as suas garras nas costas do búfalo e seguram, mas o búfalo continua de pé. Ele não cai. E você vê vários deles puxando o búfalo para derrubá-lo, mas ele continua ali em pé. Eles disseram que não. E se você parar para perceber, o dente do leão é bem mais longo que o meu dedo e também mais grosso. E ele entra e segura com muita força assim, e é exatamente isso que você, como ser humano, vai enfrentar. Você entende o que está fazendo? Mas aquilo era um ensaio. E é por isso que Golias ficou lá por semanas e disse: quem lutar comigo, quem vencer é o vencedor. Ninguém apareceu. Até que Davi chegou e disse: eu já tive um ensaio. Eu ensaiei com um leão, eu ensaiei com um urso. Eu me sinto confiante para seguir em frente com isso. E aquele era o dia para ele se tornar um herói nacional. Sim, aquela foi a grande oportunidade para ele se tornar um herói nacional. Então, se ele errasse, você entende o que eu quero dizer? Sim. Um dia eu estava fazendo um culto de milagres e o presidente estava sentado atrás de mim. Sim, mas eu já tive muitos milagres. Sim, com muitos incrédulos atrás de mim. Pastores e realmente todo tipo de pessoas, incluindo até mesmo os políticos. Sim, é verdade. Então, ensaio para um dia importante. Sim. Quando orei pelos doentes, muitas pessoas foram curadas. Eu só estava chamando eles. Eles só estavam vindo porque eu vinha ensaiando. Sim. Então, a realidade é que as pessoas preguiçosas, na maioria das vezes, nunca se preparam e ensaiam com antecedência. Sim. E um dia eu estava em Navrongo e um pastor veio falar comigo depois. Ele me disse, não pense que os milagres que você está vendo não os tome como garantidos. Eu só queria te dizer isso. Eu disse, por quê? Ele disse, porque um pastor veio aqui fazer uma cruzada e ninguém foi curado. E o povo apedrejou.
Sim, eles o apedrejaram. E ele disse que o pastor amaldiçoou ou quis amaldiçoar ou amaldiçoou mesmo. Eu não sei se ele quis ou se ele fez. Uma das duas. Você se lembra? Você estava lá? Eu estava lá, eu estava lá. Ele nos contou que houve uma cruzada, um homem de Deus, quero dizer, um homem de Deus muito respeitado. Ele chegou, fez a cruzada, todos se reuniram e esperavam pelos milagres e não houve milagre. Em um certo momento ele percebeu a agitação e começaram a apedrejá-lo e então ele teve que ir embora. Acho que esqueci se ele amaldiçoou ou... Foi uma história ruim, foi uma história muito ruim. Então ele nos disse que o que estamos vendo não é nada comum naquela cidade. Você consegue imaginar? Ele os amaldiçoou e, como se não bastasse, o evangelista que estava ali presente também os amaldiçoou. Então ouça com atenção e tenha muito cuidado quando Deus te abençoar com a preciosa oportunidade de poder ensaiar com bastante antecedência. Então todos vocês, aqueles que estão na escola bíblica, aqueles que estão aqui em Gana por uma temporada, quero dizer, é por isso que agora todo membro, todo estudante de Bíblia é ou líder de Bar Center ou assistente. Obrigatório. Vocês não entendem o trabalho. Já tivemos estudantes de Bíblia que vieram e não fazem algumas dessas coisas. Sim, e você tem que saber como liderar pessoas. Sim. Você lidera pessoas, você tem que saber como liderar pessoas. O que foi? Ouvi dizer que alguém estava liderando e ele disse, o quê? Exatamente? Esqueci dessa história. Hã? Não. Sim, você é Satanás. Ele estava dizendo às pessoas que vocês são Satanás. Ele é? Sim. Ele sempre dizia a ele, Satanás, fique atrás dele. Você é Satanás. Não vivemos assim. Você já me ouviu chamar alguém de Satanás? Embora sejam, normalmente não os chamo assim. Então você não teve. E talvez às vezes alguém esteja sendo difícil, mas estamos sempre liderando pessoas difíceis. Estamos sempre liderando pessoas difíceis. Você as lidera, mas não ocasionalmente, ou se é que lidera. Tem que haver um motivo muito bom para você chamar alguém de Satanás. Tem que ser de um jeito que, mesmo com a ofensa, a pessoa não vai embora. Porque mesmo que Jesus tenha chamado Pedro de Satanás, eles continuaram juntos. Foi só em Mateus capítulo 16. Eles continuam juntos até o capítulo 28. Se alguns de vocês usarem a palavra Satanás, ouvirão, obrigado. A verdade é que eu pedi demissão disso. E foi isso que aconteceu. Eu pedi demissão da organização. Então, liderar pessoas é uma arte. Então, a partir de hoje, você deve se perguntar, em qual área eu ainda não treinei? Eu me lembro de uma vez em que percebi que não estava envolvido com o louvor. Decidi me tornar um líder de louvor. Você devia ter visto o treino que eu estava fazendo em casa. Estarei ensaiando, cantando. Em um desenho animado. Você me viu ensaiando? Sim. Com o meu o quê? Livro do Mickey Mouse azul? Sim. Eu tinha um livro azul. Eu seguro assim e vou cantando. Na casa? Me tornei um líder de adoração. Se você ouvir algumas mensagens antigas, vai ver que estou lá adorando. Sim. Algumas pessoas veem a Aida cantando a música e acham que não é nada. Você deveria ver como é quando chega no meio da música. Perceba, a partir do meio não sabe mais quais são as palavras. Diga que estou pronto para todos os meus ensaios. Amém. É fantástico. No livro de Lucas, capítulo 9, vamos encerrar em breve, versículo de número 1.
Então, chamando os seus discípulos, Jesus concedeu-lhes autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças e enviou-os a pregar o evangelho e para curar os doentes. E ele disse: não leveis nada para o caminho, nem pautas, nem roteiro, nem pão, nem dinheiro. Nenhum dos dois tem duas camadas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei nela e dali partireis. E se alguém não vos receber, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E partindo eles, percorreram todas as aldeias, pregando e curando por toda parte. Tudo bem? Agora, vemos o que diz Lucas capítulo 24. E disse-lhes, os mesmos discípulos, assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, para que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão em todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Porém, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Agora, essas duas passagens estão em Lucas, eu poderia ter escolhido Mateus. Mateus, a grande comissão no capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas todos nós sabemos claramente que Jesus enviou seu Filho, seus 12 discípulos e 70 discípulos, ele os enviou, antes de tudo, ele os enviou para pregar. Não é assim? E então eles voltaram, certo? Pois bem, em Mateus capítulo 10, foi quando ele chamou esses mesmos 12 discípulos e lhes concedeu poder e autoridade sobre os espíritos imundos para curar todo tipo de enfermidade e toda sorte de doença. E eles saíram e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram. E então eles voltaram alegres e disseram que, os demônios estão sujeitos a nós. E aconteceu que no capítulo 11, versículo 1, Jesus terminou de instruir seus 12 discípulos. Depois, ele partiu para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos para perguntar sobre quem viria. Mas, em Mateus 28, vemos Jesus novamente enviando esses mesmos 12 discípulos e dando-lhes ordens. E ele disse, entrai, todo o mundo. Amém. Fazer o quê? Vá para Mateus 28, versículo 18. Todo o poder me foi dado. Ide, portanto, e ensinai todas as nações. Amém. Então, senhoras e senhores, vocês veem que os discípulos foram enviados 2 vezes. Amém. Na primeira vez, vai e pregue. Então, agora, a grande comissão, quando Jesus os enviou, você está entendendo? Eles já tinham sido enviados antes. Então, agora que Jesus estava se despedindo deles, ele estava enviando pessoas que já tinham tido ensaios adequados. Eles já tinham tido ensaios em tudo. Então, o seminário bíblico não é para ser somente algo que é simplesmente para vir e tomar anotações, porque nós já escrevemos todas as anotações necessárias nos livros, mas sim é para que você venha ensaiar o seu chamado, aleluia, venha ensaiar o seu chamado, sim, venha ensaiar exatamente o que quer que você vá fazer lá, venha ensaiar. Então, veja, Lucas capítulo 9 ou Mateus 10 é essencialmente a mesma história. Em Mateus capítulo 10, ele deu ordens aos seus discípulos. Se você olhar para Mateus 11, quando ele chamou seus 12 discípulos, coloque aí, aconteceu. Quando Jesus terminou de dar ordens aos seus discípulos, ele os instruiu. E no final, em 28, ele os ordenou a irem por todo o mundo. Essas são as pessoas que ele já havia enviado para pregar. Então, de fato, o seu ministério provavelmente se divide em ensaio e ministério real. Sim. Por isso, você não precisa ficar chateado quando for corrigido. Porque talvez tudo o que você tenha feito até agora seja apenas o ensaio. E uma das coisas que você sabe é que para fazer um bom ensaio, é preciso fazê-lo quase como se fosse de verdade.
Por isso, às vezes, quando você é enviado em uma missão, é quase tão real quanto pode ser, se você realmente for fazer o ensaio corretamente. Por exemplo, o coral precisa ensaiar no palco, com microfones, às vezes até com os uniformes e tudo mais, e eles têm que praticar exatamente como vão fazer. Eles nos perguntam exatamente como será. Não é que eles vão ficar aqui e depois, quando terminarmos, então, quando chegamos no domingo, você já tem a ideia. Então, subimos no palco e fazemos. Não, se você não fizer, o que você vai fazer? Nunca vai funcionar como deveria. É assim que é. Então, é triste quando as pessoas estão ensaiando e você está corrigindo elas. É aí que elas ficam irritadas. Posso te dizer quantas vezes tivemos uma reunião e depois as pessoas ficam tão ofendidas? Sim. As pessoas ficam muito ofendidas depois da reunião. Hoje em dia, toda vez que eu repreendo alguém, eu fico com medo da pessoa. Depois que repreendi a pessoa, não confio mais nela. Isso é verdade. Porque eu já presenciei tantos casos em que você somente fala a respeito de um problema e percebe que a outra pessoa fica muito abalada. É quase como se devêssemos apenas te adorar. Devemos apenas te elogiar, então por que você está aqui? Se é só para te elogiar, não deveríamos falar sobre nada, não deveríamos demonstrar emoção. Jesus não pegou um chicote e expulsou as pessoas do templo, ele ficou parado e disse: não é tão legal vocês usarem a casa do meu pai como casa de comércio, quando na verdade deveria ser uma casa de, ok, por favor, anotem isso, muito obrigado, tchau. Foi isso que ele disse? Ele estava tão entediado com as pessoas que fez um chicote e os expulsou. Você devemos apenas te adorar, te elogiar, dizer coisas bonitas, dizer que você está bonito, dizer isso, dizer aquilo, dizer qualquer coisa. Não podemos dizer o que é real. Como você vai mudar algum dia? É aí que você encontra pessoas que não foram bem educadas, que se comportam de qualquer jeito. Ore para nunca se casar com uma mulher que não foi educada. Até mesmo treinada para estar sob autoridade e simplesmente ser humilde. Quando diz vem, vai, ela vai. Não é isso. Bem, eu fiz isso ontem, agora é a sua vez. Deixa ela se casar sozinha. Deixa ela fazer o quê? Casar consigo mesmo. Ela deveria se casar consigo mesma. Autocasamento, porque afinal de contas, hoje em dia, é tudo faça você mesmo. Sim. Você está comigo? Sim. Então, é verdadeiramente muito importante e essencial que você possa ver com clareza que nós estamos, neste exato momento, realizando um ensaio preparatório, sim. Bem, quando nós começamos a igreja First Love, eu fazia muitos ensaios com diferentes estrelas da época. Nós costumávamos ter outras estrelas além dessas aqui. Depois de um tempo, eu o chamei e disse: você não é uma estrela. Você não é uma estrela. Você não é uma estrela. Porque pela minha avaliação, você não vai conseguir. Assim como eu também não consigo chegar ao estrelato. Eu fiz o meu ensaio de adoração, mas a verdade é que eu ainda não cheguei àquele nível. Eu realmente não cheguei àquele nível. E eu não estou chateado. Mas, na verdade, eu realmente não deveria dizer isso. Eu deveria manter isso em um determinado nível, para que toda a música da igreja tenha o apoio de que tanto precisa. Eu deveria simplesmente te elogiar, não te ofender e continuar seguindo sempre de uma certa maneira. Tá? Eu não deveria dizer nada. Você entende o que estou dizendo? Veja, é por isso que a igreja se estraga e tudo se estraga. Porque no fundo, nós só queremos ser constantemente elogiados e adorados. Mas, a menos que você realmente queira fazer um ensaio de verdade, eles dirão: não, você simplesmente não pode fazer isso.
Afinal, há algumas músicas que são melhor cantadas por outras pessoas. Até Ida tem algumas músicas que outras pessoas cantam melhor. Há algumas músicas que eu prefiro que Imes cante. Onde ele está? Não o vejo mais. Sim, mas prefiro que Imes cante do que Ida cante a mesma música. Eu já disse isso a ele, já disse isso muitas vezes. Sim, eu prefiro ele. Prefiro o jeito que ele canta, mas eu não o vejo. Então, sim, é isso mesmo, é o mesmo canto. Sou eu quem está organizando, gerenciando a música. Então eu prefiro essa pessoa, quero que essa pessoa cante. Eu não deveria dizer, eu te adoro. Então eu te adoro agora, eu te adoro. Não posso mudar o que eu quero. Veja, é isso que somos, ficamos irritados durante os ensaios. E só isso já mostra que você não está qualificado para o principal. Sim. Assim que falamos algo que não seja louvor e adoração, você se irrita. Agora, quando tenho reuniões e a reunião não vai bem e questões estão sendo tratadas e feras estão sendo expostas e atravessadas por flechas, depois da reunião eu disse, essa pessoa agora é perigosa. Você nunca sabe o que a pessoa está pensando ou dizendo. Você estará lá meses depois, a pessoa dirá, desde então venho pensando sobre isso. Desde aquele encontro, você sabe, não tive mais paz. Ei, você não teve paz. Já faz muito tempo que tivemos essa reunião. Você tem se movimentado, você não teve paz. Você quer trazer isso à tona para se fixar em seu coração. Uau! Você precisa de ensaios reais onde você esteja, até mesmo você tenta e depois que tenta começa a dizer quais são algumas das suas músicas. Quais são algumas das músicas que você canta. Ele te salva. Ele te salva. Depois que comecei, ele disse, não, você não vai conseguir. Northern Doug, para o lado. Eu tenho que ir para o lado. Você não vai conseguir. Ele nos salva para sempre. Ele nos salva para sempre. Eu disse, não, você não vai conseguir. Sim. Não deveríamos dizer nada. Te enviamos em uma missão que você não está cumprindo. Você não quer que falemos disso, só quer elogios, não uma avaliação. O trabalho que venho fazendo há 35 anos. Eu não deveria ter uma opinião sobre a sua missão. O que você está fazendo lá? Como está indo? Se eu acho que você deveria mudar algo ou continuar. Eu não deveria mais falar nada. Como pode ser assim? Esse não é o meu trabalho. Não é meu trabalho enviar pessoas, avaliar e fazer o que eu quiser. Agora não posso mais falar sobre isso. Talvez a sua missão tenha sido um ensaio para de Mateus 10, para vermos se consegue fazer a de Mateus 28. Não devo falar sobre isso novamente? Uau! Uau! Sente-se, sente-se. Decidimos colocar você para trabalhar no que chamamos de BMCDR ou algo parecido. E foi aí que percebemos que este é um homem extremamente preguiçoso. Esse homem é um cara muito preguiçoso. Nós vimos que você é claramente um homem preguiçoso. Ainda não terminei por completo. É aí que então não vimos. Nós vimos você. Sim. Você na verdade não sabe disso. É justamente por isso mesmo. Essa coisa na realidade não é... Ninguém precisa do seu trabalho. Ninguém precisa do seu serviço. É a sua chance de encontrar algo para fazer. E de ver como você é, como é o seu comportamento. Te damos estrelas de cinema. Faça isso. Vamos ver uma coisa. Estrelas dançantes. É ver os teus caminhos? Sim, vá dançar. Não é só isso, você não começa a dançar do nada. Da última vez fui ao Kodesh por volta das 3 da manhã. E eu observei estrelas dançando. Sim, não nossas estrelas dançantes, outra estrela dançante. Quando os vi, pensei que talvez estivessem rezando.
Pelo jeito que eles pulavam, percebi que não era uma oração, mas ensaios de dança a noite toda. Sim. 3 da manhã, eles estavam dançando. Sim. Como lembrar se deve ir para a esquerda ou para a direita? É uma pergunta em inglês. Como você vai lembrar se deve ir para a esquerda ou para a direita? E depois da carta? Como você vai saber? Você nem vai conseguir alguém para te dizer se a sua pregação foi boa ou não foi boa. Você nem vai conseguir. Porque suas mensagens não estão à venda. Então não podemos saber pelas vendas delas se a sua mensagem é boa. Nós nem vendemos mensagens. Nem conseguimos saber. Sim, nem conseguimos saber se a sua pregação está funcionando ou não. Sim. É difícil saber quando a sua pregação é boa? Sim. Difícil. Toda área precisa de ensaio. Então, alguns dos missionários que foram, às vezes, quando voltam, algumas pessoas se sentem desanimadas e dizem, eu falhei, ele foi para o ensaio. E eles viram que quando você diz, ele me salvou, ele te salvou. Ele me salvou, ele te salvou, ele te salvou, ele me salvou. Qual deles é? Ele te salvou, ele me salvou. Você nem consegue lembrar as palavras. Você está fora. Então você percebe que essa não é uma boa área para você. Essa não é uma boa área para você. Verdade, verdade. Então, em vez de chorar por nada, você não falhou em nada, você foi para o ensaio e certas coisas aconteceram. Primeiro de tudo, é importante perceber que quando estamos cantando em um determinado nível, nós mesmos somos a igreja. Não, a sua voz não consegue de fato chegar lá. Alguns anos atrás entrei para um grupo chamado Calvary Road e fui me juntar ao pessoal que toca piano. Éramos muitos, um bom número de nós. Então, finalmente chegou o grande dia e disseram que iriam para a Nigéria porque lá havia estúdios de gravação para gravar um álbum especial. E o nome daquele álbum era o seguinte: tome sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo e então siga-me. Então eles simplesmente escolheram você vão para a Nigéria. E no meu caso, eu fui enviado para o jejum. Fui enviado para jejuar? Sim, Senhor. Sim. E eu estava lá. Eu me lembro de estar lá no dia em que o diretor musical veio e nos apresentou a música. Ele então se sentou na bateria e começou a tocar para nós. Soava assim. Ele apareceu, ele veio para os teclados, ele nos mostrou. Toque isso, toque isso, toque isso. Ele foi para o baixo, ele tocou tudo. Ele toca todas as guitarras, todos os ritmos, tudo. Piano. E ele disse que essa é a canção: se algum homem quiser vir atrás de mim, venha atrás de mim, eu o receberei em paz em meu coração. Pegue seu copo e siga-me. Então ele ensinou tudo. Eu estava lá, eu estava no resto. E eu estava lá o tempo todo. Foi isso que você disse. Mas quando finalmente chegou o tão aguardado dia da seleção, eles foram então selecionados para ir para a Nigéria. E fui selecionado para o jejum. E disseram, vamos jejuar e orar, funcionando como uma força de oração e de apoio para eles enquanto eles vão. E eu participei. Então eu disse, nunca jejuei antes. Então eu decidi. Por que não? Eu não fiquei chateado. Eu sabia que não. Veja, você precisa saber quando a seleção não está funcionando, você precisa saber disso.
Alguém terá que dizer que você quer colocar a pessoa em dificuldades. Para ele dizer algo tão difícil, você deveria dizer não. Então, eu fui para o ensaio, que também era um tempo de jejum, e eu mencionei que nós estávamos em jejum. Agora, o irmão responsável por liderar aquele tempo de oração, quando ele começava a orar, a sua voz soava como se ele estivesse, na verdade, gritando. Jejum. Então, no mesmo salão onde estávamos ensaiando, que era o mesmo lugar onde estávamos jejuando, mas eles já tinham ido embora. Nós éramos a força de oração de fundo. Agora veja, no último dia daquele longo jejum, eu sinceramente creio que Jesus apareceu para mim bem ao meu lado direito. Sim, é verdade. Ele era branco e incrivelmente brilhante. Eu nunca vi nada parecido com aquilo antes. Não vi o rosto de um preto, branco, brilhante, cintilante. Ele estava lá. Acredito que isso é, na verdade, o chamado para ser apóstolo, porque uma das condições para ser apóstolo é essa. Eu vi Jesus, sim, isso mesmo, no último dia do jejum. E no final, já à noite, eu ainda me encontrava de pé. Eu era o último homem atrás, do lado direito. Sim. Ajuda. Sim. E o motivo pelo qual eu sei que era o Senhor é porque eu me senti sujo. Sabe, você está jejuando, você nunca jejuou. Agora você está jejuando, não está fazendo nada além de orar e jejuar, e ainda assim se sente sujo. Eu me sentia pecador. É como Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Sou uma pessoa impura. Quando a presença do Senhor é muito forte, você se sente impuro? Sim. Agora suponha que eu tivesse ficado irritado porque eles não me disseram que eu não era bom o suficiente, só disseram: você jejua. Não podemos dizer isso. A gente só diz: faça isso ou aquilo. Às vezes não precisamos ter motivos. E então eu entrei em um período de jejum e de oração. E por isso aqui estou eu hoje em dia. Sim, ainda tendo a igreja aproximadamente 40 anos depois. 40 anos depois. Tenha cuidado com as pessoas depois das reuniões, a atitude delas pode mudar bastante. Elas podem então planejar coisas e ter ideias perversas só porque uma mudança foi feita, ou talvez porque receberam uma tarefa que não esperavam. Sim, é verdade. Ou uma correção, ou seja o que for. Então, para todos nós, eu quero dizer o seguinte: você nunca sabe de verdade o que está por vir. Qual é o seu período de ensaio neste exato momento? Para mim, um dos dias mais significativos em meu ministério foi aquele dia em que fui chamado para pregar na Coreia e para orar na montanha de oração. Porque desde aquele momento, todos os anos, eu tenho sido convidado para voltar e pregar lá, incluindo este ano. Sim, exatamente, todos os anos. E o que aconteceu foi que eu tinha acabado de concluir um acampamento chamado Mega Church. Chama-se Mega Church. Foi a primeira vez que apresentei minhas 25 razões para ter uma mega igreja. Foi a primeira vez que eu estava lendo. Observava as pessoas no Commonwealth Hall. Alguns pareciam dormir. Número 14, por que você deve ter uma mega igreja? 17, porque nós devemos. E número 8, o campus inteiro, as 25 razões. Sim. Então, quando fui à Coreia e eles perguntaram: você pode pregar? Eu disse: posso. Eu gosto de pregar. Eu ensaiei e decidi que, como não tinha minhas anotações, apenas escrevi as que consegui lembrar das 25 razões. Escrevi isso no meu hotel Hilton e fui lá este ano. Conheci um homem. Ele me disse que esse homem possui a maior igreja do seu país. E ele também me contou que fez uma ligação e disse: posso, por favor, encontrar com você em um restaurante? Posso te encontrar no restaurante? Eu disse sim, porque ele era um dos membros do conselho. Eu disse: sim, que horas? Ele disse: quero ir te ver. E ele disse: quero te perguntar isso, aquilo e aquilo outro sobre o trabalho na igreja. Na verdade, 2 pastores pediram para me ver desse jeito.
Então eu fiquei curioso, como você sabe? Pois bem, ele me disse o seguinte: eu me lembro muito bem de quando estava na montanha de oração. E isso já faz, na verdade, 25 anos. Ele disse: você pregou sobre 25 razões pelas quais você deve ter uma mega igreja. Ele estava sentado no Hilton Hotel. Aqui estou eu. E ele estava me contando. Há 25 anos, por 20 anos você pregou as 25 razões. Ele disse: eu fiquei maravilhado e espantado. Ele me contou, disse: eu estava sentado no chão, lá no fundo. Ele disse: fiquei tão impressionado com a mensagem. Finalmente, todo mundo saiu do imenso salão da conferência. E eu fiquei para trás, sentado ali, completamente sozinho, sentindo-me paralisado e, ao mesmo tempo, profundamente maravilhado. Ele disse: desde então, venho te acompanhando. Eu disse: sério? Minhas 25 razões pelas quais você vê Mamorei Rehearsal estava funcionando. Aqueles de vocês que ficam irritados quando tem que fazer algo mundano, vocês são tolos. Mundano na casa do quê? Você sabe o que é, cara? Confira Mandani. Confira Manané. Eles não sabem o que é mundano. Confira isso. Espero que a personalidade do dicionário ainda esteja funcionando. Algo que não tem interesse ou empolgação. Sim, ou seja, algo andane, monótono e comum. Eu fiquei tão tocado. Sabe, na verdade eu estava comendo sorvete no restaurante. Sim, há um sorvete especial chamado Mane naquele restaurante e nós íamos lá diariamente para saboreá-lo. Você também estará no Hotel Hilton comendo sorvete. Sim. Então, enquanto ele estava lá, eu também estava comendo mar. Eu estava ouvindo, ele disse 25 há 25 anos ou algo assim, 25 razões. Ele disse que todo mundo, Carta, estava apenas sentado no chão ali. Agora ele tem a maior igreja e é membro do conselho. Eu não sabia o efeito da mensagem. Sim, sabe, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado aquele velho acampamento, aquele salão Commonwealth para eu conversar com meus 25. Então, quando você está em sua missão com algumas poucas pessoas, sabe, Terry Prince estava falando, ele disse que já foi missionário 2 vezes e sabe o que é ser missionário? Ele disse que muitas pessoas estão no campo missionário e colhem poucos frutos. Você pensará que eles não realizaram nada, mas realizaram grandes coisas. Ele disse que você nunca deve cometer o erro de julgar o que realizou pelo que está vendo. Derek Prince foi missionário por 2 vezes em 2 lugares diferentes. Portanto, você nunca comete esse erro. Sim. Este é um centro missionário. É um centro onde você está aqui não para simplesmente ouvir, receba, receba, receba. Ensinar. Você está aqui para ensaios para seu grande ministério. Seu grande ministério. Seu grande ministério que continuará mesmo quando eu não estiver mais vivo neste set. Seu ministério estará em andamento. Demais. Tudo isso é apenas ensaio. Tudo na vida é um ensaio. Um ensaio. It's Vivaldi. Você cantou uma música? Que música? Então eu disse, onde está a menina que cantou de manhã? Que música era essa? Que música era essa? É uma música muito bonita. O anúncio capela? Sim, um bocadinho só. Um pedaço. Onde estamos? Uau! Mas você já tinha cantado essa música antes? Não, antes não. Não, você já tinha cantado isso antes. Certo. Onde está? Pão vivo. Pão vivo. Sim. Com quem você costumava cantar? A igreja ali. A igreja? Aires. Por favor, sim, esse foi definitivamente o ensaio. Por favor.
Então, naquele dia em que eu ouvi, eu me perguntei, onde está a menina? Cujo filho, quando cantava, não tinha certeza porque era a primeira vez que cantava. Só olhava para você, olhe para mim. Então você observa você, você olha para mim. Como ele disse, onde está a menina que cantava de manhã? Quem cantava de manhã? Eu estava te ligando para um trabalho. Sim. Você estava prestes a viajar pelo mundo todo comigo. Então, na verdade, você está se juntando ao coro do outro lado. Era apenas um ensaio. Era só isso mesmo. Era um ensaio. O ensaio é uma parte crucial da preparação, então nunca fuja do seu. Lembre-se que estar verdadeiramente preparado significa ensaiar com bastante antecedência. Ensaiar com antecedência. É possível que você encontre por aqui uma garota que seja muito bonita, mas que ao mesmo tempo se revele uma mulher estranha. Contudo, entenda que essa situação é apenas uma preparação, um ensaio, pois no futuro o seu verdadeiro desafio será encontrar uma sereia de verdade. O que vemos não é uma sereia de verdade, mas sim o fascinante processo criativo por trás de um ensaio fotográfico. Uma modelo se transforma na criatura mítica, e cada pose e movimento são cuidadosamente ensaiados para capturar a imagem fantástica e perfeita que se busca. Você encontra uma sereia, uma mulher peixe. Uma mulher peixe. Alguém que mudaria sua opinião. Sim, com toda a certeza. Agora, se você acha que existem pessoas que realmente não podem mudar sua opinião, então, na verdade, você é inexperiente. Acredite. Existem pessoas que definitivamente vão mudar. Você pode mudar de ideia sobre qualquer coisa, até mesmo sobre Deus Aide. Eu acho que já contei essa história para você antes. Se não, escute, havia um certo cara. Certa noite, ele levou uma moça muito interessante para a casa dele. Ele, na sua inocência, achava que ela era apenas uma garota comum, mas mal sabia que estava prestes a encontrar o seu terrível destino. Sim, com certeza, ele nos contou sobre uma das muitas garotas. Então, quando ele a levou para casa, porque na verdade muita gente começa a fornicar quando consegue finalmente ter o seu próprio lugar. Então, toda vez que Deus começa a te dar o seu próprio lugar, você precisa saber que entrou em uma zona de perigo e tem o seu próprio espaço. Sim. Muito obrigado. Obrigado de coração a você. Então, quando ele levou a garota para a sua própria residência e se prontificou a preparar alguma comida, porque era a casa dele, e ofereceu a ela, ela simplesmente respondeu dizendo, não, obrigada. Ela estava jejuando. Ela jejuou por 7 dias seguidos. Ela estava passando. Sim, então essa garota que estava passando por aquele local entrou na cama e se deitou. E mesmo ele estando em um período de jejum, em um determinado momento no meio da noite, ele acordou e o pensamento que lhe ocorreu foi, deixa eu acariciar. Então ele me contou. Não é que alguém me contou ou que eu li isso. Ele me disse, quando coloquei minha mão para baixo, senti algo molhado. Tipo, sabe quando você toca em um peixe molhado, é algo molhado? Então ele levantou o lençol para ver e não havia pernas. Daqui para baixo é interessante notar que não havia pernas. Tratava-se de um peixe abacabade. Eu concordo que o que você está dizendo é verdade, mas ainda não consigo ver qual é a relevância
ou o impacto disso para a nossa discussão atual? O que estou tentando dizer é que algumas coisas são, na verdade, ensaios. Sim, é isso mesmo, são apenas ensaios. Então, alguns de vocês já estiveram em relacionamentos. O relacionamento acabou. Em vez de chorar, eu disse, meu coração está partido. Meu amor se foi. Garota idiota, garoto tolo. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode comer. Foi um ensaio para treinar como se comportar melhor no próximo relacionamento em vida. Pois é verdade. E não há realmente como negar que é a mais pura verdade. Quero dizer, não estou dizendo que você deva fazer isso, mas algumas pessoas até se casam. 2 casamentos. E na verdade, é um ensaio para o segundo. Sim, na verdade, isso é só um ensaio para o segundo, entende? É para mostrar que você não sabe de absolutamente nada. Sim, é isso mesmo, você não sabe nada. Mas o segundo, existem várias razões pelas quais as pessoas se casam 2 vezes. Mas tudo o que você já fez antes, você deve considerar como um ensaio. Mandalap, Tamas, Salpaap, Paramada, Sandola, Makate, Bandala, Baba. Estas foram as grandes e difíceis batalhas que você corajosamente enfrentou. A Bíblia diz que o diabo deixou Jesus por um tempo. É provável que você veja essa batalha novamente. Mas a sua capacidade de lidar com a primeira dificuldade é a base sólida sobre a qual você vai se apoiar com mais segurança e confiança para enfrentar a próxima que vier. Quando Davi enfrentou um leão, tenho certeza de que ele pensou que seu pai não o amava. Ou ele poderia ter pensado, meu pai não me ama, mas era o ensaio dele. Muitos ensaios. Você acha que alguém não te ama? Depois disso, o urso. Então talvez eles queiram que eu morra. Ele poderia ter pensado assim. Mas sem saber que era um ensaio, na verdade, Deus estava lhe proporcionando um ensaio. Agora, ensaie tudo isso. Alguns de vocês, você chegou à escola bíblica e teve dificuldade para comer. É apenas um ensaio. Sim. Se você conseguiu passar por toda a sua vida na escola sem ter que morrer, sem precisar roubar e sem trapacear, isso pode ser visto como um grande ensaio para a vida. Sim, mas se você não conseguiu, então essa é a situação. Que você consiga romper, que você siga em frente, que você avance. Que você passe por cada ensaio, aproveite cada ensaio e fique assim ainda mais preparado e confiante para tudo o que está à sua frente na sua jornada no ministério. Levante sua mão e agradeça ao Senhor. Rambas Santolo Maabaland, Pele Mataramidos Meileada Lasca. Obrigado, 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 Tanksama Ayamandala, Hayandala Mandala Baba, Hare Mandelari Baba. Te amo, Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Jesus, nós te exaltamos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és digno de toda a honra, glória e louvor. Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, pois confiamos em Teu poder e em Tua soberania. Obrigado, Amel, por tudo o que você fez, por tudo o que faz e por tudo que ainda fará em nossas vidas. Agradecemos imensamente pelo Seu amor incondicional, pela Sua graça que nos alcança e pela Sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Mahabandure, Halem, Mahabada, Halem, Mahabada, Halem, Mahabada, Mahada, Mazabala. Toda a força e a determinação com que você passa por este ensaio é o que vai, em última análise, determinar tudo aquilo que acontecerá no grande e esperado dia. O dia em que você se tornar um herói nacional. O dia em que você se tornar o queridinho ou a
gratos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá neste dia de hoje. Em nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, por favor, vocês podem se sentar. Agora eu pergunto a vocês: quantos foram verdadeiramente abençoados por estarem neste avivamento nesta noite? É realmente lindo de se ver. Você foi avivado? Eu creio que você foi avivado. Me dê uma cesta aqui, por favor. Vamos avivar nossas finanças, Pai. Obrigado por cada um que está dando uma linda semente hoje. Em nome de Jesus, quero que pelo menos uma pessoa, ou não sei quantas, doe para 1000 cidades. Se Deus tocar seu coração, para dar 1000 cidades, para ajudar a construir as finanças de todas as nossas 20.000 contas. Temos 1000 cidades. Ó Pai, abençoe toda a nossa força. Obrigado por retirar a certificação de morte das nossas finanças. Em nome de Jesus. Amém. No total, 1000 cidades. Agora, a pessoa que está trabalhando despreocupadamente lá atrás, sente-se ou algo vai acontecer com você. Deus te abençoe. Agora mesmo eu quero orar por aqueles que querem de coração dar 500 cidades. Esta é uma oferta verdadeiramente especial no dia de hoje. Pai, que Deus te abençoe grandemente. E muito obrigado, Senhor, por remover a necessidade de palmeiras. Árvores que crescem onde não há água. Que a água flua de forma abundante, vinda do subsolo e também da superfície. Abençoe todos os empreendimentos que nascem do primeiro amor. Abençoe os trabalhadores. Unge o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. And so what we have is the Kashiama Swami. Que os negócios do primeiro amor sejam grandemente honrados. Pai, honre todos os negócios. Que todos os negócios que foram originados daqui estejam agora recebendo a sua honra. Eles serão respeitados e profundamente honrados em nome de Jesus, nosso Pai. Honre-os, Senhor, honre-os visivelmente e honre o valioso trabalho deles. Agora eu quero que algumas pessoas especiais deem 100 cedis de Gana como sua contribuição para este serviço de avivamento. E eu vejo que o dinheiro de alguém vai se multiplicar de forma abundante. Está ficando muito, está se tornando abundante como você viu o mar. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Entendemos que você não tem os 100 cedis, mas você já tem 50 e isso é um bom começo. Por favor, venha para cá agora, pois já estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Mama abarama do Zambalaba, sim, do Zambalaba telebras ou ende matalamido, ó matalamido palacadre peisol paluk sare wande tus mandebrase, sim, mandebrase sanrala monjide, ó sanrala monjide, tabano subeli cuculida tapele custa rajide, ó madame boriste
o valor de 20 cedis de Gana. Então venha agora mesmo e coloque-o nesta cesta específica rapidamente, por favor. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Você, na verdade, não tem 20 cidades, mas possui 10 cidades. Portanto, venha e traga a sua oferta perante o Senhor. Deus o abençoe. Asher, prepare-se para dar a volta. Você, na verdade, não tem 10 cidades, mas o que você tem é um total de 5 cidades. Isso mesmo, estamos falando de 5 notas da cidade. Então, não perca mais tempo, venha agora mesmo. Muito bem, gostaria de pedir agora a todos os presentes que se levantem de seus lugares e permaneçam de pé por 1 minuto. Feche os olhos. Se você está aqui hoje, você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão assim e eu vou orar com você. Você quer entregar seu coração a Deus hoje? Você quer nascer de novo? Por favor, levante sua mão bem assim e venha com calma até mim, bem aqui na frente, por favor. Se você levantou sua mão, venha. Venha até aqui. Eu quero orar com você aqui. Certo, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, por favor, encha todos com o Espírito Santo. Alguém está entregando sua vida a Jesus. Fique aqui, vamos todos nos juntar a Ele para fazer esta oração. Levante as duas mãos e ore. Diga: Senhor Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. Entre no meu coração e transforme a minha vida. Nesta noite eu me entrego totalmente a Ti. Eu entrego meu coração a Ti. Por favor, eu peço que você escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aqui está meu presente para você. Deus te abençoe e veja, vá com o nosso pastor que está com todo mundo. Deixe-me orar sinceramente para que você receba o Espírito Santo em sua vida, que você receba o poder do Espírito Santo, que você possa andar sem ofensa, viver sem bem e estar completamente longe da maldição de hoje. Que a presença do Espírito Santo te acompanhe e te fortaleça. Em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu digo a você: receba, receba, receba com toda a sua fé. Receba a graça de Deus. Agora mesmo, inspire bem fundo e receba o Santo Espírito de Deus em sua vida. Kamachanton Mahabas. Obrigado, Pai. Somos gratos pelo Teu poderoso Espírito Santo que está agindo em nossas vidas hoje e na vida de todos que estão assistindo. Receba o Espírito Santo e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Agora vocês podem se sentar. Os diáconos terminaram de recolher. Todos, por favor, peguem seus boosters e tudo mais que ainda tiverem. Tirem absolutamente tudo o que tiverem, sejam boosters, um CDDS e qualquer outra coisa que tenham para o Senhor.
Façam isso agora mesmo enquanto chegamos ao fim, em nome de Jesus. Tudo bem, Gu-A cantará para todos nós ao mesmo tempo em que recebemos a oferenda.